Olá, bom dia. Hoje, dia 1 de junho de 2022. Estou aqui hoje para falar neste vídeo aqui, sobre desvios mais comuns na escrita de redação e citação, uso de citações. Alguns desvios mais comuns na escrita de redação são título grande, procurar colocar no máximo na base de umas 3 palavras no título, sem contar a preposição e artigo, Contando mais é substantivo e adjetivo, para que o título não fique extenso. Não colocar ponto final no título, porque título não é frase. Pode colocar no máximo ponto de interrogação ou ponto de exclamação, até para dar uma expressividade maior ao texto, E ao texto, alguma ideia do texto, E lembrando que qualquer palavra, qualquer sentido que se coloque no texto tem que ser abordado no decorrer da redação. Por exemplo, se você quiser falar sobre Platão, vai colocar algo como justiça platônica. Obrigatoriamente, vocês terão que falar em pelo menos uma parte da redação sobre o Platão. Então tem que tomar muito cuidado para não deixar alguma ideia solta. Não colocar, um dos desvios em redação é colocar a introdução a opinião em mais de uma frase da introdução, sendo que na introdução, primeiro parágrafo, só pode haver uma frase com opinião, uma. Então não pode se estender colocando a opinião. Então vocês procurem contextualizar antes de colocar a opinião de vocês, sendo que deve aparecer em apenas uma frase. Senão, o parágrafo de introdução fica com sentido de argumentação. Colocar um aspecto muito limitado na frase da tese também é perigoso, Por exemplo, se na frase tema não fala sobre mídia nem tecnologia, ao falar apenas sobre isso na tese, vai parecer que o tema é diretamente sobre isso. Então, é o mesmo caso de não colocar palavras como tecnologia e mídia ou outra intolerância, se a frase tema não abordar a palavra diretamente ou sinônimo de alguma dessas palavras. Senão vai parecer que o tema é mais especificamente sobre aquilo, e não é. Colocar na argumentação ideias restritas, é esse sentido, não restringir muito, não pode deixar ideia genérica, muito superficial na argumentação, nem pode restringir muito, porque faz parecer que, primeiro, vai ficar ideia repetitiva, porque já foi falado em outro argumento, e porque a frase tema não especificou. Então não é para especificar também, não é para limitar, Nos parágrafos de argumentação, não se estender em ideias de outras pessoas. Ou então, também não se estender em ideias do passado. Pode falar sobre o passado, até evento histórico, pode usar como referência na redação, na argumentação. Mas se for se estender, procurar colocar na introdução. Na argumentação, não. Na argumentação, procurar colocar... procurar não se estender no tempo passado e focar no tempo presente. Porque, por exemplo, um tema como racismo, culpar só o passado soa muito superficial, muito simplista, uma ideia fraca. Então o ideal é se estender falando do presente. Mas por que continua racismo ainda hoje? Porque mais pessoas de agora, do tempo presente, não agem para diminuir o racismo. Não repetirem ideias, Repetição de ideias é outro desvio. Aspectos superficiais ou meras constatações também. Ideias simplistas. Então procurar colocar como se manifesta aquela situação, principalmente se for negativa, se for maléfica na sociedade. Ou então, e também não se estender em exemplo, Como se manifesta não é exemplo, necessariamente. Extrair do exemplo o argumento,
e que leva várias pessoas a continuarem a agir dessa maneira. Ou então, causa e consequência, que é a argumentação, né? Estilo de argumentação mais usado. Então, não se estender em enumerações nem em exemplos, né? Outro desvia terminar o parágrafo de argumentação com causa. Não, depois da causa, no mesmo parágrafo, procura colocar uma consequência, né? Parágrafo com apenas uma frase, aí já entra no âmbito da coesão. Até agora eu falei que tudo entra no âmbito da argumentação e do tema, né? E porque tem a ver com a ligação entre as ideias, com o aprofundamento, né? Então agora é a coesão, né? Frase com aspectos demais. Parágrafo com uma frase apenas, né? Fica desorganizado. Tem que dividir essa frase na base de 3, né? E não iniciar em frase com e, pois, nem mais, o mais com sentido de oposição, né? O mais sem i, certo? Então tomarem muito cuidado para não reproduzirem esses desvios e tomarem muito cuidado quando forem escrever para que a letra fique bem legível, né? A letra fique que o corretor consiga entender e não abrir margem para ele achar que está escrita outra palavra, certo? Eu vou gravar outro vídeo agora falando sobre norma padrão. Beijão!